Cada um fez o que dava naquele momento. A infância é um solo que a gente pisa pro resto das nossas vidas. Eu acho que é comum, quando a gente se relaciona com alguém, a gente fazer os mesmos padrões que a gente tinha na nossa infância, as coisas que a gente aprendeu. As primeiras relações da nossa vida vão nos ensinando como que é amor, o que é limite. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai trazendo aqueles conceitos. Uma pessoa falou que a mãe trabalhava o dia inteiro. Aí quando ela ia deitar, descansar, o pai falava assim, não fez nada e fica de perna pro ar. E ela criou um padrão na cabeça dela que ela não podia parar, arrumando coisa pra fazer, e era ativa porque ela falava, pelo amor de Deus, se meu marido chegar em casa e me ver de perna pro ar, o que ele vai pensar de mim? É tão comum as pessoas serem abandonadas pela figura paterna, e muitas vezes eu vejo que quem saiu daquela situação e cresceu e virou um adulto, ela se torna um adulto funcional, ou muitas vezes ela vai também repetir. Tem traumas que vão doer, tem coisas horríveis que acontecem na vida das pessoas e elas vão lembrar até o último dia de vida delas. Mas o doer não precisa necessariamente impedir uma pessoa também de viver e de ter momentos felizes. Eu reconheço que fui vitimizada, mas eu não sou uma vítima, eu não quero me manter naquele papel, eu não quero continuar lá. Todo conflito que a gente tem, pensa em outras maneiras de olhar para ele, porque ele não tem um lado só. Oi, meu nome é Mariana Finco e esse é o Projeto Delas Podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está aqui com a Mariana, que é psicóloga, palestrante, tem mais de 18 anos de experiência falando sobre diversos temas relacionados à saúde mental, é criadora de conteúdo, especializada também em terapia positiva, e hoje a gente vai falar com ela sobre relacionamentos, saúde mental e vários outros temas interessantes. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um grande prazer conversar sobre temas tão importantes com vocês. Mari, eu tô muito feliz com a tua presença. Eu tenho muitas perguntas para você, né? E eu queria muito entrar na questão de relacionamento, né? Relacionamento familiar, relacionamento com um parceiro, porque eu acho que é comum, quando a gente se relaciona com alguém, a gente fazer os mesmos padrões que a gente tinha na nossa infância, as coisas que a gente aprendeu, não só o nosso próprio comportamento, mas a gente atura, a gente tolera coisas que a gente aprendeu a tolerar há muito tempo, há anos atrás, né? Quando a gente era criança. A gente nem lembra às vezes, mas parece que o nosso corpo sabe e a gente repete aquele padrão. Eu queria que você explicasse qual é a relação que existe dos nossos relacionamentos atuais e os relacionamentos que a gente teve na infância. Eu falo que a infância é um solo que a gente pisa pro resto das nossas vidas. E se for parar para pensar, vamos lá, quando a gente chega no mundo, nesse mundão, quem que nos ensina sobre amor? Nossos cuidadores, nosso pai, nossa mãe. Quem que nos ensina sobre respeito? São essas pessoas. E aí, a gente começa desde cedo a entender o quê? Que amor é aquilo que mamãe ensinou, que papai ensinou, cuidado, segurança. Então, os papéis masculinos, femininos são inseridos aqui já, na nossa cabecinha. E conforme a gente vai crescendo, vão entrando também outras pessoas importantes na nossa vida. Professor, quem que não lembra daquela professora, o jeito que ela tratava a gente, ou aquele professor que era mais incisivo. Então, as primeiras relações da nossa vida vão nos ensinando como que é amor, o que é limite. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai trazendo aqueles conceitos. E aí o que acontece? Eu vou reproduzir diante dos meus relacionamentos adultos. Então tem muitos comportamentos que a gente repete sem perceber que aquilo foi ensinado e a gente entende que aquilo é uma verdade. Por isso que a gente chama de repetição, às vezes de padrão. Então eu estou repetindo um padrão lá da minha infância nos meus relacionamentos. Sim. Imagino que isso seja tão comum, né? Porque, por exemplo, quando você vê os seus pais brigando por dinheiro, ou brigando por infidelidade, ou por qualquer questão, né? Aquilo marca tanto e a gente leva no nosso subconsciente como um trauma mesmo, que a gente, pro resto da vida, ou a gente replica ou a gente evita, né? De todas as formas possíveis. Então, como você vê isso assim no dia a dia de pessoas que
foram traumatizadas mesmo por relacionamentos dos próprios pais ou de parentes que muitas vezes marcaram elas como crianças ainda. Cara, e muitas vezes a gente vai levando até frases que a gente escutou lá quando era criança, né? Então, por exemplo, uma história assim, uma pessoa falou que ela sempre escutava o pai, a mãe trabalhava o dia inteiro, aí quando ela ia deitar, descansar, o pai falava assim, não fez nada e fica de perna pro ar. E ela criou um padrão na cabeça dela que ela não podia parar. Então, ela ficava arrumando coisa pra fazer e era ativa porque ela falava, pelo amor de Deus, se meu marido chegar em casa e me ver de perna pro ar, o que ele vai pensar de mim? Então, a gente vai, às vezes, pegando até frases que a gente escutava lá na infância e vai colocando aquilo como verdade. E o que é importante? Que entra o autoconhecimento, porque a grande parte das pessoas, elas não têm esse conhecimento, e elas vão levando e vão tocando a vida desse jeito disfuncional. Por que disfuncional? Porque não está funcionando bem, está gerando um sofrimento. E aí, a partir do momento que eu começo a ter esse entendimento, mas espera aí, isso que o papai falava para a mamãe é verdade? Isso que eu penso sobre dinheiro é verdade? Tem uma frase também que minha avó falava muito para mim, que era assim, quando a gente ria, tava dando risada, vocês estão rindo muito, vocês vão chorar depois. Gente, eu comecei a me sentir às vezes culpada quando eu estava numa fase boa da minha vida, que eu falava, meu Deus, deixa eu dar uma seguradinha, que daqui a pouco eu vou chorar. Então são crenças que a gente vai carregando, repetição de padrão, que se você não tem aquele ponto de consciência, o que vai acontecer? A gente vai só o quê? Reproduzindo o sofrimento. Sim, e eu acho que é uma jornada que todo mundo enfrenta, né? Porque não é uma coisa que a Mari tem, a Gabi tem, mas a Carla não, porque a família dela é maravilhosa. Eu acho que não é nem... A gente vai repetindo, né? E a gente faz o que pode. Eu acredito que até mesmo esses pais que machucaram, que foram disfuncionais. E eu venho de uma família assim, então eu sei... Hoje eu tenho consciência, né? E eu tento pensar que cada um fez o seu melhor. Cada um fez o que poderia fazer. Usou todas as ferramentas que tinha. E o que não conseguiu melhorar, reproduziu, né? E a gente vai fazendo isso. E sabe o que é legal, Gabi? O que você acabou de falar, cada um fez o que dava naquele momento. E isso a gente tem um nome, que eu acho lindo esse nome, ressignificar. Que não adianta você chegar a essa altura da vida e ficar tentando encontrar culpados, porque a gente não muda passado, não tem como você voltar lá atrás e mudar. Mas você tem o controle de como que você vai enxergar hoje. Como que eu vou enxergar meu pai? Como que eu vou enxergar minha mãe, aquele tio, aquela pessoa? Isso eu tenho o poder de escolha. Eu não tenho controle do que eles fizeram comigo. Então, o processo de ressignificar é o que traz o quê? A cura. Né? A gente acaba se curando daquilo quando a gente dá outro significado. E dar outro significado não é diminuir o que te aconteceu. Dor é dor, gente. Trauma é trauma. Com certeza. Mas dói pra sempre? Hã? Mas dói pra sempre? Tem que doer pra sempre? Não precisa doer, mas também não significa que você vai esquecer. Né? Então, muitas vezes, eu vejo assim, sabe, Gabi, tem traumas que vão doer. Né? Então, assim, tem coisas horríveis que acontecem na vida das pessoas e elas vão lembrar até o último dia de vida delas. Mas o doer não precisa necessariamente impedir uma pessoa também de viver e de ter momentos felizes. Tá? Isso não é algo que vai impedir. Já tem outras dores que você sempre vai lembrar, mas ela não vai gerar aquela dor paralisante. Uhum. Mas muitas vezes a gente tem que pegar aquele fato que nos aconteceu e dar a mão. Vamos dar a mão e vamos tocar nossa vida, porque não dá mais para ficar preso nisso. Uma vez eu tive uma experiência que foi com uma amiga minha, que eu nunca tinha chegado nesse ponto com ninguém antes disso. Acho que isso foi em 2023, onde eu tava me sentindo de um jeito e ela perguntou, você lembra a primeira vez que você se sentiu assim? E eu me lembrei, eu tinha 5 anos e eu me senti assim, e eu contei pra ela chorando naquele momento e expliquei. Isso nunca tinha acontecido antes. Hoje isso acontece com mais frequência, onde eu consigo encontrar exatamente
a razão pela qual eu tô me sentindo dessa forma. Onde lá na infância eu me senti assim, né? Mas eu lembro que eu cheguei nesse ponto e fiquei... Foi uma despertar pra mim, né? Eu diria. E acho que assim foi o começo de uma ressignificação, que você estava falando agora. Eu queria saber como que a gente, né, que vem de famílias disfuncionais, de famílias onde existem esses contratos que são silenciosos, né, onde tem uma pessoa que manda, tem as pessoas que estão ali segurando a estrutura da família, né, onde parece que é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Então, como é que a gente pode ressignificar? Quando a gente vem de um lar desse, é muito comum, a gente acaba se relacionando com pessoas que também são assim. Como é que eu vou ressignificar para que eu não precise mais passar por isso? Para que as coisas mudem? O que eu posso fazer? Uhum. Sempre a gente pode olhar para uma situação de diversas maneiras. Então, por exemplo, assim, esse copo, eu tô olhando daqui, ele é de um jeito, a Carla tá olhando de outro, você... Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes, as situações, algumas pessoas, a gente tem aquele olhar para aquela pessoa. Então, vamos lá, eu tive uma mãe narcisista, então, por exemplo. Então, assim, eu olho para aquela mãe com mágoa, com ressentimento, uma mãe que nunca me apoiou, uma mãe que sempre me colocou para baixo, uma mãe altamente tóxica, competitiva, enfim, esse é o meu olhar para essa mãe. E aí, eu começo também a olhar uma outra mãe, de repente, com uma humanidade. Então, assim, mas essa mãe veio de uma família que ela só reproduziu, ela deu aquilo que ela poderia dar, ou até mesmo assim, ela escolheu ser assim, não está ao meu alcance, mas hoje eu, como uma pessoa adulta, eu escolho não repetir, eu escolho fazer diferente. Se eu não recebi o amor que eu gostaria, eu, como uma pessoa agora, eu posso me alimentar, me nutrir. Então, o ressignificar é você pegar uma situação que você só tinha um olhar, e geralmente é o nosso olhar de dor, geralmente é o nosso olhar de se sentir vítima, porque de fato nós somos vítimas em muitas relações, mas é falar assim, eu não quero mais, porque olhar desse jeito me dói. E aí, gente, tem um bicho aqui, olha, vocês estão vendo? Só voando aqui, eu falando. Não. Um bicho. E olhar para essa situação desse jeito me machuca mais do que eu já fui machucada. Então, e isso fica até de dica, gente. Todo conflito que a gente tem, pensa em outras maneiras de olhar para ele, porque ele não tem um lado só. Ele tem vários. E quando a gente faz esse exercício mental, você percebe que tem saída. Sabe aquela situação que a gente acha que não tem saída? Tem saída. Então, pega essa dor e tenta olhar ela de uma outra maneira e tenta olhar aquela pessoa com humanidade. Porque se tem uma coisa que é fato, que onde existe humanidade vai existir erro. Lembrar que a gente não tá lá mais, né? Talvez a gente tem duas escolhas, né? Continuar lá, porque o nosso cérebro realmente não vai saber a diferença. Se tá acontecendo agora, se aconteceu há 30 anos atrás, não vai saber, mas Não. a gente tem como escolher, decidir ver como um observador, né? Eu não tô lá, passou, eu não sou mais essa pessoa. Eu tô safe. Como fala safe, amiga, em português? Seguro. Estou seguro, sabe? E tentar perdoar também, né? Eu acho que talvez o perdão, né? Por mais que a gente saiba que pessoas fazem escolhas, né? Mas às vezes o perdão, por exemplo, vou falar por várias pessoas no Brasil, né? Que são abandonadas pelos pais. Pelo pai, né? A figura paterna. E muitas vezes a pessoa pode levar aquilo também como um trauma, né? Igual você falou, a pessoa que está sendo abandonada é muitas vezes a vítima, né? Porque ela não escolheu nascer, foi abandonada pelo pai e teve que lidar com uma infância muitas vezes tendo aquela ausência precária financeiramente, vendo a mãe muitas vezes se dividir em 10 vezes para poder dar conta de trabalhar e cuidar dos filhos. E aí você olha aquela lembrança, né? Aquela figura do pai que foi ausente com uma certa mágoa, né? Porque é a mesma questão, você
foi uma vítima de uma escolha que a pessoa fez e aquilo te causou muita dor. E isso é tão comum no Brasil, é tão comum as pessoas serem abandonadas pela figura paterna, e muitas vezes eu vejo que ou quem saiu daquela situação e cresceu e virou um adulto, ela se torna um adulto funcional e tenta ser o melhor pai ou mãe possível para o próprio filho, para poder quebrar aquele padrão, né? Ou muitas vezes ela vai também repetir. Então, como, Mariana, as pessoas podem evitar repetir os erros das pessoas que causaram dor nela? É tendo esse perdão, é tentar desvincular. Essa ressignificação é um dos métodos, eu tenho certeza, mas existem outras coisas que as pessoas podem fazer para deixar no passado todas essas dores e se tornarem pessoas melhores? Com certeza, com certeza. Existe uma frase que fala assim: eu bebo porque papai era alcoólatra. E aí uma outra fala assim: eu não posso ver bebida porque meu pai era alcoólatra, né? Então, muitas vezes, foi o que você falou no começo, ou você vai pro oposto, ou você repete. E quando você falou de perdão, é interessante que eu lembro que quando eu fiz minha pós em psicologia positiva, tinha um módulo que era só para falar sobre o perdão. E eu me recordo que a gente aprendeu que o perdão, ele é cognitivo. Então, ele começa na cognição e depois ele vai pro coração. E a gente tem uma ilusão que a gente tem que sentir o perdão primeiro no coração, né? E quando fala que o perdão é cognitivo, o que é? É você colocar a sua razão naquela situação mesmo não estando sentindo. Então, por exemplo, assim, vou exemplificar alguma situação. Eu tenho um conflito com uma pessoa e aquilo me dói. E aí eu falo, não aguento mais sentir aquilo. Então eu começo a repetir pro meu cognitivo assim: eu preciso perdoar porque eu não mereço sofrer mais, porque a minha vida precisa prosperar, porque eu tô presa num tempo emocional que a minha vida parou e a da pessoa tá funcionando. E aí, gente, a gente vai trabalhando isso todos os dias. Você escreve frasezinhas, coloca. Vai chegar um momento que do cognitivo, a gente passa a nem lembrar mais que aquela pessoa existia, ou aquela pessoa que era daquele tamanho fica desse. Então, isso são técnicas. E muitas vezes, Carla, a gente vai ter acesso a, eu sempre falo, estudar, comprar um livro, fazer uma terapia, ouvir uma palestra, ouvir pessoas que passaram. Porque quando você está dentro de um problema, a tua mente ela não consegue pensar diferente. Então, para a gente buscar não repetir padrão, primeira coisa, eu tenho que ter consciência que existe uma dor, existe um trauma, e aí eu tenho que buscar ajudas para eu não entrar nesse ciclo de repetição de padrão. Então, existe solução? Existe, mas eu tenho que buscar, porque se você não tem nenhuma movimentação, o que a gente faz? A gente repete. Eu acho que o perdão nunca é pro outro, né? Parece sempre ser pra mim, porque é uma forma de me libertar daquela energia, daquela consequência que não precisa ser pro resto da vida, né? Exato. Mas como você falou, quando a gente tá na situação, eu gosto muito de pensar nisso hoje, né? Com a minha própria recuperação. Eu reconheço que fui vitimizada, mas eu não sou uma vítima, eu não quero me manter naquele papel, eu não quero continuar lá, sabe? E é minha escolha decidir, eu vou ficar remoendo, assim, lógico que parece até um pouco insensitivo quando eu falo isso, né? Sem empatia, né? Mas não é isso, é porque como eu passei por um relacionamento super disfuncional familiar, e aí no meu lá na frente, né, casei com uma pessoa que foi muito disfuncional, foi um americano, onde eu aprendi tudo nessa relação, sabe? Eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, parece que foi um acordamento, assim, espiritual, para descobrir o que eu queria, o que eu não queria, o que eu gostava, o que eu não gostava. Comecei a aprender um pouco sobre Carl Jung, comecei a entender que existe um processo de individuação, né, que precisa acontecer, onde a gente começa a se separar dessa dor, se separar um pouco de repetir padrões, né, como a Carla falou. E eu queria muito ouvir de você, Mari,
que você acha sobre esse processo de individuação, né? Como que a gente vai se encontrar? Como é que a gente pode se encontrar? Como é que a gente descobre quem a gente é, consegue se afastar um pouco desse ego, né? De vítima, eu sou não, porque isso aconteceu há 30 anos, eu preciso carregar essa dor. Mas não precisa, né? Então, como é que a gente chega nesse processo de individuação? Sabe, Gabi, não é romantizar a dor, muito menos pregar uma frase, seja grata pelo que você passou. Não é sobre isso, eu gosto de deixar muito claro, porque eu falo que dor é dor, né? Mas existe, não sei se vocês já ouviram falar sobre Viktor Frankl, que eu estudo sobre logoterapia, que ele foi, na época da guerra, ele foi passar nos campos de Concentração. De concentração, e ele já era um médico, era um psiquiatra, e ele tem um livro belíssimo que chama Em Busca de um Sentido, que esse livro, ele é maravilhoso, porque o que o Viktor, ele começou a perceber assim, pessoas vendo as outras morrerem, ser queimadas, serem torturadas, passar fome, passar as coisas mais extremas de dor, e o que fazia aquelas pessoas continuarem vivas? O que fazia aquelas pessoas ficarem anos, teve gente que ficaram anos, e acordar no outro dia? Porque cada pessoa tinha um sentido. Elas tinham um sentido. E aí, quando você fala sobre essa questão do que você passou, da sua dor, existe um sentido de continuar. Existe um sentido da gente continuar por nós mesmos. Existe as lições que toda essa dor te trouxe e a pessoa melhor que você se tornou. Então, quando a gente passa por um momento de dor, de decepção, de trauma, a gente precisa encontrar um sentido naquilo. Como tudo na vida, a gente precisa encontrar um sentido. Então, quando alguém vem, um paciente meu, vem com histórias, com traumas, com as suas dores, eu tento trabalhar o sentido daquilo. O que aquela pessoa vai fazer com isso? O que você vai fazer? E uma coisa que eu gosto muito de trazer, já que você está falando de sentido, né? É que a única razão pela qual a gente existe como humanidade, e Gabriela, Carla, Mari, é porque tudo que aconteceu no passado, inclusive as explosões das estrelas que criaram o Big Bang, criaram o mundo, aconteceram. Então, somos tão únicos nesse sentido. Então, você é tão único nesse sentido. Então, qual é o sentido que você pode dar para isso? Exato, né? Então, quando você fala da sua dor, outras pessoas vão ouvir que estão com a sua dor, é importante ter esse olhar assim, eu não mudo o que me aconteceu, eu não mudo, mas eu tenho o poder de transformar, eu tenho o poder de ajudar outras pessoas, eu tenho o poder de ser uma pessoa melhor. Por exemplo, tá? Dividindo aqui, eu tenho um filho que já está com 20 anos, né? Mas quando ele tinha 3 anos, o pai dele, a gente se separou, e foi uma fase muito difícil da minha vida, mas muito difícil mesmo. Mas eu me tornei uma mulher que, se eu não passasse por isso, não sei se eu me tornaria, sabe? Eu tive que trabalhar mais, aí eu tive que estudar mais, eu tive que dar conta financeiramente, eu tive que dar conta... Então, assim, você tá achando lindo tudo que você passou? Não, mas eu soube pegar aquela dor e transformar em força. E nós temos essa capacidade. O ser humano tem uma capacidade de restaurar, de ressurgir das cinzas, de recomeçar gigante. Só que quando a gente tem uma baixa autoestima e a gente não acredita na gente, a gente desperdiça. E quantas mulheres não passam por situações parecidas com a sua, né, Mari? É muito difícil, principalmente depois de um divórcio, porque muitas vezes os filhos acabam ficando com as mães, né? Então elas são as que têm que dar o dobro de força para conseguir conciliar, né, toda a rotina de trabalho com maternidade e todos os projetos pessoais que ela tem. Então isso é muito comum e, igual você falou, elas têm que ter força.
E uma coisa que eu fiquei em dúvida, né, dentro de toda essa conversa que a gente está tendo, é em relação às consequências, né, dos traumas da infância. Porque muitas vezes, por exemplo, uma mulher, ela pode ser vítima, depois de adulta, de uma pessoa um homem, né, que cresceu e se tornou um parceiro abusivo. Devido ao fato desse parceiro ser uma vítima, talvez, né, de algo que ele sofreu na infância, porque todo mundo é consequência de algo, né, de toda a nossa trajetória nos leva até o ponto atual. Então, muitas vezes culpar a pessoa que é abusiva é até difícil, porque ela pode ter aprendido, né, com traços desde a infância, Sim. desde a criação, né, consequência de várias coisas. Eu queria que você ajudasse a gente a reconhecer, porque muitas vezes as mulheres podem ser tóxicas também, né? Eu tô falando de um aspecto que o nosso público, teoricamente, são mulheres, mas como as pessoas podem reconhecer esses traços, né? E se livrar deles, assim, quais são as consequências de todas essas ações que aconteceram na infância que a gente falou até agora? E foi muito bem colocado quando você fala assim que é sobre traços tóxicos, né? Então, existe a pessoa que ela tem alguns traços, tem aquela pessoa que ela é tóxica a todo momento. Então, assim, e às vezes a gente também né? Eu falo assim, eu não sou nenhuma letrinha dourada, às vezes a gente sem perceber tem traços que são tóxicos, mas enfim, um relacionamento tóxico mesmo, ele é visível, porque existe uma pessoa totalmente amedrontada. Existe uma pessoa totalmente sem brilho, uma pessoa que tá ali, sabe, pequenininha, por quê? Porque ela não pode ter voz, ela precisou se diminuir para caber no jeito daquela pessoa que o outro quer. Então, é aquela pessoa que tem medo, que não se coloca, porque o outro sempre diminui, o outro sempre coloca defeito, o outro faz ela se sentir inferior, o outro não estimula ela a crescer, não estimula ela a conversar, não estimula ela a expressar os sentimentos. Então, aquela pessoa que tá ali, sabe, apagada, provavelmente ela tá numa relação que não tá deixando ela florescer, né? E quem tá, cara, eu falo assim, a pessoa que tá numa relação tóxica, ela é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa triste. Talvez ela não caiu a ficha dela que aquilo é tóxico. Então, talvez ela tá tão acostumada. Então, vamos pensar, uma mulher que começou a namorar novinha com o marido, e aí ela tá casada não sei quantos anos, então assim, ele sempre foi assim, ela nem tem essa consciência. Mas uma coisa que é fato, é uma pessoa triste. É uma pessoa triste, porque ela tá ali podada, ela tem tudo pra florescer, ela é uma pessoa podada. Então assim, quais sintomas que é? É você não poder se expressar, é você sempre ter medo, é você pisar em ovos, nossa, eu não posso falar isso, é você, às vezes, se sentir culpada, porque são relações que faz com que o outro sinta culpa. Porque a culpa parece que vem muito dessa manipulação, né? Se a gente for levar para a família mesmo, parece que acho que muita gente ouviu, você faz isso para me fazer eu me sentir assim, aí põe a culpa na criança, e a criança aprende que, né, e acho que não só, acho que mães, pais, a gente traz isso para os relacionamentos de adulto, né, porque a gente não sabe outra forma. Então, eu queria saber se, tendo consciência que eu venho de uma família assim, que eu tive relacionamentos, como é que eu vou reconhecer no outro, não em mim, mas no outro, que aquilo não é um relacionamento bom para mim? Eu falo assim, o primeiro ponto, quando a gente tá num relacionamento e começa a não ser a gente mesmo, porque você entra numa relação desse seu jeitão, então esse é o seu jeito. Aí você começa a se relacionar. A primeira coisa que uma relação tóxica, abusiva, ela vai fazer é tentar mudar você. Então, quando você não consegue ser você, eu falo assim, gente, isso não é relacionamento, isso é um acordo. Isso é um contrato. Então, Ou te afasta das pessoas, né? Suas companhias. Exato. Então, assim, esse é o
ponto principal. É você tendo que negociar quem você é. E quando eu falo disso, gente, não é sobre a gente crescer e mudar juntos. Então, por exemplo, quando você se relaciona com alguém, natural que vai ter coisas que você vai melhorar para a relação fluir, ele também, são duas pessoas que vão mudando conforme o tempo. Mas eu tô falando é aquela pessoa que ela quer mudar a outra. Não pode falar assim, não pode se vestir assim, não pode ser amiga da fulana, não pode conversar com o ciclano, não pode ter rede social. Então, assim, é você falar, nossa, essa não é a Gabi. Se você for reclamar, você se sente mal por reclamar, por recorrer por respeito, né? Por pedir respeito, e outro, não, que não sei o que vai, você se sentir culpado por pedir respeito, né? Isso acontece muito. Porque o outro, por te amar, ele coloca assim, mas eu faço isso porque eu te amo. Tua amiga não vai te amar como eu te amo. Né? Então, assim, em nome do amor, se faz coisas que machucam o outro, né? Então, essas frases, né? Ninguém se preocupa mais do que eu, ninguém quer teu bem melhor do que eu, ela é perigosa, né? E por que a gente gosta de trazer tanto esse tópico pra cá, sabe, Mariana? Porque a gente sabe que mulheres sofrem com isso o tempo todo. Eu tenho várias amigas que já tiveram em relacionamentos que só foram detrimento, sabe? Porque muitas vezes o parceiro não quer crescer junto ou quer podar a mulher. E igual eu falei, existem mulheres que também podem ser tóxicas, mas é tão comum homens serem tóxicos sobre as mulheres. E eu acho que muitas vezes elas acabam continuando naquele relacionamento pelo medo da perda, né? Igual você falou, às vezes a mulher separa, ela tem que dar o dobro de si para conseguir conciliar o filho, mais a maternidade, e aí ela fica pensando, mas vai ser muito difícil lidar com tudo isso sozinha. Eu dependo dele financeiramente, e fica com medo de dar aquele passo, sabe? De romper o relacionamento, sair daquela situação. Então eu não sei qual seria um passo, assim, para elas tomarem, sabe, e desvencilharem de todo esse medo. O que você vê nas suas terapias, por exemplo, quando você tem clientes que estão sofrendo com essa situação, o que você geralmente recomenda para elas? É independência financeira, ou é tomar algum tipo de atitude? Primeiro, assim, eu sempre falo que dentro de uma relação, tá, gente? Quando uma paciente chega a mim, eu falo que a separação é a última alternativa. Por quê? Porque primeiro, o casal, tá? Tô falando aí de pessoas que querem que dê certo, tá? Podem buscar uma terapia de casal, podem buscar ferramentas para melhorar a relação. Então, assim, eu tô passando por uma situação, né, que eu amo o meu companheiro, eu tô passando por tudo isso, ele tá disposto a mudar? Ele consegue reconhecer? Ele tá disposto a fazer alguma coisa? Se ele tiver, ótimo, vamos trabalhar isso, vamos consertar, porque nós dois estamos quebrados, né, e quando as coisas estão quebradas a gente arruma, então esse é o primeiro ponto. Não, a pessoa não quer, aí é outro ponto. E infelizmente, para nós mulheres não é tão simples sair de uma relação, porque existe o preconceito da sociedade, nossa, separada, nossa, você tinha tudo, você largou onde já se viu, você não pensa nos seus filhos, existe o julgamento, existe o preconceito, e existe essa questão também financeira, que de fato, e mesmo às vezes a mulher no mercado de trabalhar, mas ela trabalha, mas querendo ou não, vai dividir. Entendeu? Se vocês ganhavam 4.000, não é mais 4, é 2, as coisas vão mudar. E isso gera muito medo. Gera muito medo. Então, o que eu trabalho, a primeira coisa que eu trabalho com as minhas pacientes é autoconfiança, autoestima, tirar, geralmente elas estão deprimidas, tratar essa depressão, porque elas vão passar por momentos muito difíceis, porque uma separação ela não é fácil, então a gente fortalece essa mulher, né, e essa mulher fortalecida, ela consegue o trabalho, ela consegue outras coisas,
né? E até mesmo um planejamento. Então, assim, tem muitas mulheres que elas precisam se planejar para sair de casa, elas precisam se planejar para romper essa relação, porque não conseguem do dia para a noite, né? Então, tem vários cenários, exceto quando existe violência, gente. Existiu violência, não tem nem o que falar. Tem nem o que falar. Essa violência pode ser verbal, por exemplo? Pode ser verbal, claro. Humilhação, né? Tem vários tipos de violência. Física, então, né? Não tem nem o que falar. Mas é cuidar primeiro do emocional dessa mulher, para ela ter autonomia, para ela entender esse medo, essas crenças, para que fortalecer para ela ter uma nova vida, uma nova perspectiva. E interessante, gente, o quanto que nós, mulheres, a gente tem muito medo de ficar sozinha. Muito medo. Eu atendo muitas mulheres que falam assim, mas eu vou ficar sozinha, porque para o homem casar de novo, se restabelecer, já é mais fácil. É mais fácil. E elas têm muito medo de ficar sozinha. E eu trabalho muito com elas. Caso aconteça de você ficar sozinha, é melhor você ficar sozinha do que você ficar do jeito que você tá. Melhor sozinha do que mal acompanhada, né? O que a gente sempre fala de forma corriqueira. Então, eu acho que um ponto que é importante na sua fala, Mariana, é a autoconfiança, né? Ela saber que ela vai aguentar aquela situação, mesmo se ela sair. E eu vou dar, por exemplo, o exemplo da Gabi mesmo, né, Gabi? Que depois que ela saiu do casamento, que não foi um casamento construtivo para ela se tornou a melhor versão dela. Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma pessoa puxando a gente para baixo, é que a vida floresce, porque aí você pode ser quem você é, demonstrar o seu potencial, buscar, né, os seus sonhos, realizar os seus sonhos, seus objetivos, sem ter alguém te impedindo de fazer isso, né? E a velhice, né, ficar sozinha é realmente um medo que eu vejo muitas mulheres tendo, porque aí ela pensa, ai, mas quem vai ser minha companhia? E se eu não tiver filhos, né? Quem vai cuidar de mim? Mas hoje em dia existem opções para isso também, né? Então, eu acho que existem até amigos que moram juntos na velhice para poder fazer companhia um pro outro, né? Já vi casos de mulheres que compraram, idosas, né, casas em conjunto para poder viver juntos na velhice. Então, achem alternativas, né? É melhor fazer dessa forma do que se submeter, né, a uma situação que vai muitas vezes te agredir como pessoa, né, psicologicamente, fisicamente. E eu queria saber um pouco mais sobre saúde mental, assim, porque eu vejo que, mudando um pouco no tópico, né, que esse é um tópico que você fala muito no seu Instagram, pelo que eu vi, e que é algo que tem afetado muitas pessoas hoje em dia, né, o uso de redes sociais, relacionamentos, né, igual a gente falou, a rotina muito acelerada. Você poderia falar um pouco sobre esse tópico e como as pessoas podem fazer para cuidarem do fato de que isso tem que ser tomado com atenção, né? De que as pessoas não podem deixar esse quesito de lado. Uhum. Quando a gente fala de saúde mental, o que é importante esclarecer que eu posso ter um corpo saudável e aqui não tá legal. Né? Então, muitas pessoas, elas falam assim, mas eu tô indo pra academia, mas eu tô bem, eu me alimento, mas quando ela chega em casa, ela não socializa, ela tem crise de pânico, ela tem vontade de sumir, enfim. Então, a saúde mental nada mais é de como que nós estamos aguentando a nossa rotina, como é que estão os nossos relacionamentos. Então, é importante você ter um olhar diferente, porque saúde mental não é só você estar saudável como um todo. Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes, como que você é de companhia para você mesmo? Quando você acorda, qual que é o teu primeiro pensamento? Você se coloca para cima? Você se coloca para baixo? Você é uma pessoa que se compara com os outros? Você sempre acha que
deveria ser melhor, nada tá bom, não comemore suas conquistas. Tudo isso tem a ver com saúde mental. Porque se eu sou essa pessoa tóxica para mim mesma, o que vai acontecer? Essa conta não vai bater lá na frente. Daqui a pouco eu tô deprimida, eu tô tendo crise de ansiedade. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho uma pausa para eu me conhecer, para eu cuidar dos meus pensamentos, uma meditação, o que vai acontecer? Eu vou ter mais ansiedade. Né? Então, saúde mental é a gente olhar a nossa rota. Peraí, tá dando certo? Não tá? Eu fiz mês passado, janeiro, várias palestras sobre o Janeiro Branco, que eu falava assim, gente, a gente acabou de encerrar um ano, como é que vocês chegaram até o final do ano? Uma coisa é fato, a gente tem consciência do que a gente está fazendo que não tá legal, quais comportamentos que a gente precisa mudar, quais que a gente fala assim, não, esse tá dando certo, esse eu preciso continuar. Então, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, a gente também tem que olhar nosso estilo de vida, a gente tem que olhar como que a gente tem vivido. Então, eu gosto muito de falar nas minhas redes sociais sobre isso, sobre como que você está sendo com você mesma. Então, tem pessoas que são uma péssima companhia. E se eu sou uma péssima companhia para mim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter qualquer namorado que me trata um pouquinho melhor do que eu me trato, vai estar ótimo. Você vai ser um imã para aquilo que você já está transmitindo, né? Se você não cuida de você mesmo, da sua saúde mental, você vai atrair um relacionamento que tá na mesma frequência ali, né, Mariana? Exato, aí a gente busca anestesia, bebida, é pornografia, é compra, jogos, enfim. Então, tudo isso fala muito de como você tá com você mesmo. Então, assim, para mim, saúde mental nada mais é do que teu relacionamento emocional com você, que se não tiver bom, vai comprometer tudo. E também as relações externas, que também influenciam na nossa saúde mental, como a Gabi falou, um casamento tóxico, uma família disfuncional também influencia a nossa saúde mental. Mas aí cabe a gente buscar cuidar para não adoecer. Sim, você comentou, doutora Mari, sobre na tua terapia ou na sua prática, separar sendo a última opção. Separar a última opção, acho que foi isso que você falou, não foi? Que tem terapia de casal, tem um monte de coisa. E aí, eu lembro que na minha experiência, eu acredito que casei com... Eu tive um relacionamento por muito tempo, 13 anos, que foi muito bom, que mostrou um pouco de amor. Tipo assim, o que é amor? Eu tive mais... reconheci muito mais ser amada nesse relacionamento do que fui na minha família. Uhum. E depois que eu me separei dele, até mesmo por conta da família dele, que era muito amorosa comigo, enfim, me aceitava muito bem. Depois que eu saí desse relacionamento, eu fui pra um relacionamento que era muito ruim pra mim, né? Mas eu não reconhecia. Inclusive, amei. No início, busquei muito, quis muito aquilo, né? Enfim. E aí, eu percebi que quando eu quis sair, depois de ter lutado muito, ter tentado todas as possibilidades, eu não conseguia sozinha. E eu fui ler uns livros, eu não lembro mais o nome do livro que eu li, mas eu fui para uma biblioteca pública e eu encontrei um livro que falava sobre como você escapa de um narcisista, como você sai do relacionamento narcisista. E tinham 8 passos específicos que iriam acontecer, que ele fala que sempre acontece nesse livro, mas eu tô muito triste que eu não lembro o nome, mas é um livro muito legal, muito bom. Não é legal, a palavra não é legal, muito, assim, é um livro importante, né, pra quem tá passando por isso. E eu lembro que nesse livro, ele falava que um dos passos era que a pessoa ia dizer que ia se matar. É uma coisa, assim, bem pesada, é uma coisa pesada. E você precisava dizer não. E a outra coisa um outro passo, né, era que o narcisista ia dizer, vamos pra uma terapia de casal. E eu lembro que ele me trouxe ele falou assim, vamos fazer terapia de casal? E eu lembro que o livro dizia, né, que era um guia desses 8 passos, dizia, é melhor que você não vá com um narcisista.
para uma terapia de casal. Você já ouviu falar nisso? E por que não é aconselhado ir para uma terapia de casal num caso como esse, né? Onde você tem uma pessoa muito nessa trindade, né? Bom, então assim, quando eu falei sobre a separação ser o último que eu trabalho com os meus pacientes, é no sentido assim, não sei se você já leu o livro sobre os amores líquidos, né? Então eu sempre falo que relacionamento é sério. É sério, a gente precisa levar a sério. Então assim, se você mora junto, tá casado, namora, você tem um compromisso com aquela pessoa. Então a gente está falando de pessoas saudáveis, não estou falando de patologias, que se relacionam, e pessoas que existe amor, tá? Então, por quê? Porque o processo de separação é traumático. Então, assim, quem passa por uma separação com filhos, eu sou filha de pais separados, né? Foi tudo muito traumático. Então, eu falo assim, se o casal tem saúde mental, se gostam, é importante cuidar dessa relação. Agora, uma relação narcisista, eu imagino por que é difícil, para começar, narcisista não vai fazer terapia. Não vai fazer terapia, porque ele é perfeito, por que ele vai fazer terapia? Né? Então, ele pode estar indo na terapia para barganha, entendeu? E aí tem que tomar muito cuidado. Barganha olha, se a gente não separar, eu vou ser a pessoa que você quer que eu seja. Então, eu imagino que a citação do livro é mais ou menos isso, porque não deixa de ser uma barganha. Eu vou fazer o que você quer, né? Mentira, para você fazer o que eu quero depois. Então, é nesse aspecto, tá? Mas eu penso que um bom terapeuta vai pescar ali, vai identificar o perfil dessa pessoa, né? E aí, na própria terapia de casal, vai orientar, enfim, como que vai proceder. É delicado, né, Gabi? Essa questão de relacionamentos é sempre muito complexo, né? Porque existem pessoas com personalidades tão diferentes, essas patologias, né, que muitas vezes estão ali envolvidas no relacionamento e muitas vezes a pessoa que está se relacionando com um narcisista, por exemplo, nem sabe identificar que aquela pessoa é narcisista, né? E é aí que mora o risco, porque você está se relacionando com alguém que tem, às vezes, um transtorno mental, digamos assim, mas você não sabe como lidar da forma adequada. E aí, como você falou, né, é a importância de se procurar profissionais capacitados para poder te ajudar nessa situação, né, para você conseguir detectar se aquele é um relacionamento que vale a pena salvar, né, porque às vezes, igual você falou, eu também acredito que relacionamento, um casamento, tem que ser para a vida toda. Eu tô casada para a vida toda. Mas em algumas situações, né, as mulheres têm que saber que não é o fato, que elas têm que sair dali porque elas podem estar correndo um risco, né? Um risco grande para ela, para o próprio filho dela, né? A gente teve um caso agora no Brasil, está sendo muito divulgado, né, de um pai que matou os próprios filhos. Então, se a mulher não sabe identificar com quem ela está se relacionando, ela está correndo um risco de vida, muitas vezes, né? E isso é muito perigoso. E é por isso que a gente fala tanto sobre relacionamentos aqui, porque é algo que afeta a mulher positivamente ou negativamente. E se a gente quer motivar o autodesenvolvimento, a primeira coisa que a mulher tem que detectar é se com quem ela se relaciona, né? Porque ela não vai se desenvolver se ela tiver com alguém que tá puxando ela para baixo, colocando ela em risco, né? Isso aí é algo que vai tirar o foco dela para as coisas boas da vida, para o que vai fazer ela se desenvolver. E aí isso me mostra muita importância de clareza emocional, né? E o quanto que a mulher tem que trabalhar nessa questão da própria emoção dela, saúde mental, do físico dela. E como você acha, assim, que a mulher tem que se desenvolver nesse sentido, né? Você já falou muito aqui de preocupar com a saúde mental, mas tem algo a mais que você passa para suas clientes que elas devem se atentar? Uhum. Eu gosto de trabalhar muito você tornar a sua vida interessante, né? Porque e tornar a nossa vida interessante é ter uma rede de apoio, né? Você ter
amiga salva a gente, né? Como é bom ter Demais. boas amizades, como é tudo isso é importante. Né? Então, assim, a tua vida ela tem que ser interessante e se a gente parar para pensar, numa roda da vida, a gente tem a parte profissional, a gente tem a parte espiritual, a gente tem a parte de relacionamento. Então, assim, a gente tem que alimentar todas as áreas da vida, porque geralmente uma mulher numa dependência emocional, ela só alimenta a vida ali do relacionamento e vai apagando as outras áreas da vida dela. Então, assim, poxa, de 0 a 10, como é que tá minha vida social? Eu tenho amigas? Eu acho que tá 3. Não, então tem que melhorar. Outra coisa, gente, que eu falo muito para as minhas pacientes, estudem. E estudar não é, mas eu não tenho dinheiro, não, compra o livro, igual você falou, que foi lá na biblioteca, lê, porque abre a nossa cabeça, você começa a ver o mundo de uma outra maneira, a perspectiva de uma outra maneira. E isso ajuda muito, porque às vezes uma frase que você lê, alguma coisa diferente já te tira daquele limbo, já te dá uma motivação. Então, esse é um caminho. Então, assim, como que eu vou tornar a minha vida interessante, né? Eu sendo a minha boa companhia, e isso eu não estou falando de uma coisa, nossa, impossível de alcançar. Eu tenho, assim, alguns hábitos, gente, que eu falo que é meu, que eu amo. É meu cafezinho, é quando eu vou passear com a minha cachorra, é quando eu escuto uma música, é quando eu vou fazer minha atividade física. Então, eu não preciso de grandes coisas para eu me sentir bem comigo mesmo, né? E quando a gente se fortalece, a gente também consegue ensinar o outro a nos tratar, porque eu me respeito acima de tudo. Então, eu vou ensinar o meu companheiro a me respeitar. Só que se não existe o respeito, o que eu vou fazer? Eu vou me respeitar e sair dessa relação. Parece que tudo que você falou aí tem a ver com ser você, né? Não deixar de ser você. Exato. Mas Mari, eu nem sei mais como que eu sou, porque eu comecei a namorar, eu era muito sozinha, muito novinha. A gente perde muito a nossa identidade dentro das relações, e é natural, né? Então, se você está muitos anos com uma pessoa, então tá bom, deixa eu me redescobrir, deixa eu me permitir, deixa eu fazer um curso diferente, deixa eu ir num lugar diferente. Esses tempos, uma paciente minha, ela queria muito voltar no mercado de trabalho e ela tinha muita vontade de fazer palestra, né? Eu falei, olha, faça coisas voluntárias, vai numa igreja dar uma palestra voluntária, vai numa instituição, e ela fez. E aí só aquele movimento, gente, dela fazer, dela ter que estudar, dela preparar, ela foi animando, aí ela trabalhou a rede social dela, enfim, ela tinha fechado uma palestra, e ela falou, nossa, ela estava super feliz. Então, assim, é acreditar na gente, porque às vezes a gente não acredita na gente. E um movimento muda tudo. Com certeza. E a gente às vezes fala aqui não, feito é melhor do que perfeito, né? Muitas vezes a gente tem muita insegurança de não estar boa o suficiente, ou não estar pronta, né? E a gente sempre fala, não, vai. Esse empurrão inicial é o mais importante. Coisa que eu aprendi, Mari, nessa minha jornada, é que a gente não precisa evitar relacionamentos e evitar a dor, evitar, não, mas eu vou ser traído, mas vai acontecer isso, né? Porque tanta coisa que você pensa que todas as coisas ruins que aconteceram no passado vão acontecer novamente, né? Você só precisa ser a pessoa que, se isso acontecer, você vai conseguir ficar em pé. Você vai ter integridade com você mesmo e você vai conseguir continuar sendo você, ter a sua luz, né? Então, assim, eu queria saber se você tem algum livro, alguma coisa que algum filme que você recomenda, para que a gente lembre, sempre lembra, né? Sempre tem essa coisa dentro de si, de ser eu mesma, né? De buscar esse autoconhecimento, de buscar saber quem lá no fundo eu sou, as coisas que eu gosto, o que eu permito, o que eu não permito, né? Os limites, os meus limites. Tem alguma leitura que você recomenda?
Eu amei, né, isso que você falou, essa frase tua que eu trabalho muito isso com os meus pacientes, porque às vezes a gente fica com medo de se envolver, com medo de viver e não tem, nem todo mundo tem lá escrito na testa, né? Então assim, você só vai saber conhecendo. E eu falo que o importante é você saber que você tem ferramentas emocionais, que se aquela pessoa não for do jeito que você merece, as suas ferramentas emocionais, elas são o suficiente para você dar conta, porque não tem como a gente não viver, a gente tem que viver. E aí você falou de viver, você falou de livro, tem um livro que eu gosto, ele é bem assim, ele não é de autoajuda, tá? Mas ele é um livro que conta uma história, mas faz a gente pensar muito, que é a Biblioteca da Meia-Noite. A Nora. Mostra aí, Carla, mostra esse livro. Meu marido devolveu a biblioteca hoje. Que coincidência. Sério? E você sabe, eu nem tinha pensado, mas eu lembrei e falou, porque ela ficava sempre pensando na vida que ela poderia ter. Sim, nos regrets, né? Nos arrependimentos. Exatamente. E aí, quando ela tem a chance de poder viver vários cenários, ela tem um aprendizado. Eu amo muito esse livro, eu falo assim, porque eu tenho muitos pacientes que vivem arrependidos. Mas e se eu tivesse feito isso? Mas eu falo assim, a gente só sabe a vida que a gente viveu. Exato. E o mais interessante desse livro é que no final, dando um pouco de spoiler, né, já que a gente tá falando dele, e eu acabei de ler ele, é que ela decide voltar a viver a própria vida. Ela não quer uma versão diferente, um talvez que ela poderia ter vivido se ela tivesse voltado a algum arrependimento que ela viveu no passado. Não, ela decide voltar a viver a própria versão da vida dela, que não era perfeita, mas era a vida que ela construiu com as próprias escolhas dela, com os erros e acertos. E foi assim que ela percebeu que o problema, no meu entendimento, né, não foram os erros, acertos, arrependimentos que ela teve. Não, foi só a forma que ela via a própria vida. Que se ela começasse a ver os potenciais, todos os potenciais que ela teve, todos os cenários, de uma forma positiva, e que aquela era ela, mas era só uma versão dela que ela não estava sabendo explorar, ela ainda assim iria ser feliz com a vida imperfeita que ela tinha. Não é? Eu achei incrível. Então, de livro e filme, gente, esse filme é antigo, mas assim, eu sou apaixonada que é com a Julia Roberts, Comer, Amar e Rezar. Muito bom porque também. Ela passa pelo luto, né, que ela termina uma relação e ela quer se permitir a se conhecer, né, então ela vai lá, ela come, ela ganha peso, né, e aí depois ela vive história de amor, depois ela vai se recolher com ela mesma, cuidar da espiritualidade, e aí, gente, que esse é o óleo. Adorei. É nosso mascote. E aí ela consegue também se reconectar com ela, com a pessoa dela. Eu acho esse filme também fantástico, já assisti várias vezes e vale o repeteco aí. Sim, e gente, eu dei o spoiler do livro, mas vale a pena ler, porque Muito. Apesar de eu ter falado um pouco de como é o final, o livro é incrível, tem várias lições de vida dentro. Tem várias histórias dentro do livro, né? Ele é fantástico. Sim, Mari. E a nossa pergunta de praxe para finalizar o episódio é: se a sua vida fosse um projeto, Mari, qual seria o nome desse projeto? Seria florescer, né? Reconstruir. Eu gosto muito das palavras reconstruir, recomeço, florescer. Eu penso sempre não da gente começar do zero, sabe? Porque eu gosto das minhas partes quebradas, né? De começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Sim, incrível. Uau. Porque por mais que a gente mude a trajetória, né, comece uma nova parte da nossa história, nós ainda carregamos o que veio até então, né? Então nunca é um recomeço total. A gente sempre traz quem nós somos, a nossa essência, né, para tudo que é novo. E a gente também só tá na nossa melhor versão graças a esse eu quebrado, né? Esse eu que passou por tudo isso.
a gente só pode ser a nossa melhor versão do outro lado quando a gente se permite passar por esses. Recomeço é isso, né? Saindo do casulo, da minhoquinha, eu não sei como fala, desculpa, eu perdi o nome, mas pra virar uma borboleta, o que a gente é primeiro? Pra virar uma borboleta? Uma lagarta. Olha, eu falei minhoquinha. Mas pra ser essa borboleta, a gente precisa ser primeiro a lagarta, a gente precisa entrar no casulo, a gente, né, criar o casulo, gerar proteção, a gente precisa se refazer, né? Então, parece que a nossa vida também é assim. E pensando, e é lindo isso que você falou, e até mesmo do livro, uma coisa que eu carrego muito comigo, que eu não sei quem eu seria se eu não passasse por tudo que eu passei. Não sei. Mas eu gosto tanto da pessoa que eu me tornei por passar tudo que eu passei. Então, gente, a gente precisa agradecer a pessoa que nós somos hoje. Acho que no final fica até fácil sentir gratidão, né? Porque se não fosse pelo meu relacionamento horrível, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui nesse podcast, eu não estaria nessa casa, eu não estaria com esse cachorro lindo, né? Então, tudo me tornou melhor. E a gente pode estender isso para todas as pessoas que viveram situações ruins, né, traumáticas. A gente falou muito de dor, traumas da infância aqui, né? Se não fossem todas as questões difíceis da vida que a gente soube ultrapassar, a gente não aprenderia nada, né? Porque a vida é um constante, uma montanha-russa, né? Altos e baixos, e são nos baixos às vezes que a gente aprende grandes lições e a gente tem que saber usar elas das melhores formas, né, para aprender e se superar. Mas Mari, foi incrível essa conversa, muito obrigada. A gente vai colocar suas redes sociais aqui na descrição do vídeo para quem quiser encontrar você. E é isso, pessoal, a gente fica por aqui e não deixem de se conectar com a Mari no Instagram Saúde Mental, né, Mari? Quer falar mais alguma coisa? Vão ser todos muito bem-vindos lá. Muito obrigada, meninas. Foi uma conversa muito rica. É uma experiência muito gostosa que vai ficar aqui, ó, guardadinha, tá bom? Sim, muito, muito obrigada, gente. Sigam a gente, não esquece de se inscrever, dar joinha. Sim. E até a próxima. Tchau!